Palmeiras estuda chapéu por Guido Rodrigues. Nicolás Domingues é o novo box-to-box na mira do Verdão. Novidades por Nino e Adrielson e o novo esquema tático com o retorno de Paulinho. Fala família Palmeiras 90 a mais, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. E ó, eu quero começar agradecendo a todo mundo que esteve presente na live, um forte abraço. Bora lá, sem muita enrolação. Guido Rodrigues é um volante de contenção clássico, tá? Atua hoje no West Ham e se destaca pela leitura de jogo realmente diferenciada. É aquele tipo de atleta que atua protegendo a defesa e tem capacidade de ocupar espaços em campo, é o famoso camisa 5, tá? O Palmeiras está estudando a possibilidade, e aí a fonte é do setorista Tomás Lagoa, tá? Dizendo que o Palmeiras está estudando esse chapéu no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem como principal alvo esse jogador, o Guido Rodrigues, que é argentino, tá? E é um pedido exclusivo do Sampaoli. Tenho pra mim que o Palmeiras vai fechar e tá caminhando, pelo menos, para fechar com o Fabinho. E o Guido é uma possibilidade. O valor de mercado dele hoje no Transfer Market gira na casa de 6 milhões de euros, o que é completamente cabível dentro do orçamento do Palmeiras. Me diz nos comentários qual é a sua opinião. Já ouviu falar no atleta? É argentino, já jogou em seleção inclusive, tá bom? Seguindo o nosso giro de notícias, a gente vai falar do Nicolás Domingues. O Nicolás Domingues, por sua vez, é um jogador mais jovem, tá? Argentino, 27 anos e não é titular no Nottingham Forest, mas tem contrato até 2028 e tem um valor estimado ali no mercado de 16 milhões de euros, um valor realmente absurdo, tá? Ele jogou apenas 12 dos 25 jogos do Nottingham na temporada e ele se destaca principalmente pelo perfil box-to-box. Aquele jogador que vai da caixa defensiva até a área ofensiva, vigor físico, potência muscular, finalização. São características bastante afloradas num jogador versátil. O Nicolás é um baita jogador e é um pedido do Abel, inclusive, segundo a reportagem aqui do All Sport, para aquele tipo de atleta que vai ser o diferencial, sabe? Uma espécie de Richard Rios. Mas aí eu fiquei pensando, né? 16 milhões de euros, nós estamos falando aí de algo em torno de 90 milhões de reais, algo próximo disso aí, né? Será que não tem opções mais em conta aqui no Brasil? O Palmeiras demora demais para se posicionar no mercado da bola. Você sabe, que você que acompanha o canal Palmeiras 90 mais sabe melhor do que ninguém que o Palmeiras está demorando muito para fazer alguns investimentos e vai acabar ficando com o refúgio do mercado. Vamos seguir no nosso giro de notícias porque o Nino voltou a ser pauta no Palmeiras hoje. O Palmeiras estudou uma proposta e enviou ao Zenit. E como eu cravei aqui para vocês, essa informação vocês não podem negar, eu cravei. O Zenit vai negar a proposta. Por que que negou? Porque eles estão pedindo 65 milhões de reais. E o que que o Palmeiras fez? Vamos lá, vamos ver se você acompanha o canal. Pois é, baixou a proposta a um nível completamente fora da realidade. É o que eu falei na live e é o que eu falo diariamente para vocês. O Palmeiras não sabe negociar, tá? E aí eu tenho experiência de causa para falar, eu trabalho com isso, tá? O Palmeiras está querendo oferecer valores muito abaixo do que o jogador vale. E dessa maneira, o que acaba acontecendo? O clube do outro lado fala negativo e você cria uma barreira na negociação. Pô, os caras definiram o valor de 65 milhões por ele. No mínimo, se você chegar com 55 milhões, os caras começam a conversar. O Palmeiras quer achar vários Andréas Pereira, sabe? Aquele atleta de altíssimo nível por um valor reduzido. É difícil, tá bom? Situação do Nino, Henrique, como é que tá? Vamos lá, vamos ser otimistas aqui. Ele tem um pré-acordo com o Fluminense no sentido de que, se vier para o Brasil, gostaria de jogar pelo Fluminense. Entretanto, o Palmeiras ele dispõe do capital necessário para colocar os 65 milhões na mesa e trazer o jogador, tá? Informação que é diferente do que a gente tinha ontem. O Palmeiras realmente pode fazer essa, entre aspas, loucura por Nino. Diz nos comentários qual é a sua opinião. Faz sentido para o Palmeiras investir 65 milhões num zagueiro, enquanto dispensamos o Gilberto da lateral direita e temos o Giai como opção?
Faz sentido pro Palmeiras vem contratar um zagueiro por 65 milhões e deixar o Benedetti, o Koné, o Robson 100 minutos nessa temporada? Faz sentido o Palmeiras pagar 65 milhões num zagueiro e não ter um reserva à altura para o Vitor Roque? Diz aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Outro zagueiro que está correndo por fora em todo esse cenário do mercado da bola é o Adrielson. Bom zagueiro, tá? Bom zagueiro. Na casa ali de 30, 40 milhões de reais pro Palmeiras trazer o jogador. Eu tô achando isso tudo um absurdo, sabe, gente? O Adrielson, ele não é um zagueiro ruim, mas faz sentido pagar tanto por um zagueiro? Mais ou menos ali, vamos dizer que não é mais ou menos, tá? Desculpa, me expressei mal. O Adrielson é um bom zagueiro. Mas assim, a gente tem nomes ok na nossa zaga. O Bruno Fux hoje ele é escalado como volante e a gente já vai pro campo tático conversar sobre isso, mas ele é um zagueiro de ofício. Então, Gustavo Gomes, Bruno Fux, o Mikael ele não tá muito bem, o Murilo também não tá muito bem, mas é um bom zagueiro. Diz aí nos comentários, faz sentido ou não investir em Adrielson porque a nossa roda de notícias vai girar. E o próximo assunto que eu quero conversar com vocês, a gente vem aqui pro campinho tático, tá? Estamos no nosso campo tático para conversar sobre uma coisa importantíssima no Palmeiras, tá? Eu escalei o time do Palmeiras mais ou menos assim. Eu imagino que esse deve ser o time que começa a temporada, desde que não cheguem peças novas, né? Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Kelvin, Bruno Fux, Marlon Freitas e Alan, Andreas Pereira de camisa 10, aqui conversamos bastante sobre isso, e na frente Vitor Roque e Flaco Lopes. Mas existe um ponto de convergência, da minha opinião, com a galera que nos segue, que tá sempre aí. O Paulinho é um jogador para ser titular nesse time, né? E aí a pergunta que fica é, pro Paulinho entrar nessa equipe, quem é que vai sair, tá? Então a gente analisou bastante aqui as possibilidades, né? E até em live conversando, a gente chegou à conclusão de que o Flaco Lopes vai rodar caso o Palmeiras queira jogar com o Paulinho de atacante. E se porventura a ideia for escalar o Paulinho como um meia armador, como um camisa 10, o que o Palmeiras vai ter que fazer? Aí nesse cenário, muito provavelmente, o nosso querido Marlon Freitas vai rodar, o Andreas Pereira vai fazer essa função de box to box, o Paulinho vem para ser o nosso camisa 10 e o Flaco Lopes como o nosso atacante. Com um detalhe muito importante, tá? Dentro de todo esse cenário. Sem a bola, o Palmeiras vai ter um time diferente, não esse 4-4-2 losango, mas sim um 3-5-2, onde o Piquerez vai ter ala para correr, corredor para correr, e o Kelvin também. E o Andreas Pereira, ele funcionaria ali como um MC, um meio-campista tipo o Pogba, tá? Mas em que sentido o Palmeiras vai jogar desse jeito? Quando? Quando tiver precisando ganhar partidas ou virar partidas, né? Partidas ali eliminatórias em classificação e etc. Até porque com esse cenário, veja como o Palmeiras fica ofensivo, né? O Alan faz o facão para dentro e o Kelvin tem o corredor para correr. Eu tenho dois centroavantes na área e um meia atacante que também é fazedor de gols, sabe entrar na área. A mesma coisa pro outro lado. Então o Kelvin ficou, o Paulinho vai avançar, o Andreas vai cobrir a do Piquerez e o Piquerez avança. Então, olha que legal, né? Olha como o futebol é dinâmico. Muitas vezes a gente vê lá o posicionamento dos jogadores e a gente pensa assim, não, o Palmeiras entrou num 4-4-2 losango. Mas no meio do jogo tudo isso muda, né? O Palmeiras faz linhas de 3 defensivamente, fecha linhas de 5, o armador vira segundo atacante, por aí vai. E aí a gente chega a uma conclusão, tá? Com base em tudo isso que a gente falou, o Palmeiras precisa de reforços. Alan, talvez seja negociado após a Copa do Mundo, assim como o Vitor Roque. Como é que a gente vai fazer? Quem vai entrar no lugar dos nossos principais jogadores no momento em que o Palmeiras precisar? No ano de 2025, se você quer saber a verdade, na minha opinião, faltou banco de reservas. Faltaram jogadores para poder ajudar a equipe. Porque quando você vai para uma final de Libertadores e o time não está entregando, assim como o Palmeiras não estava entregando, e você olha para o banco e você vê que a sua opção de banco é o Facundo Torres, cara, você sabe que não tem
muito o que fazer. Enquanto o Felipe Luiz olhou e viu jogadores como Luiz Araújo, por exemplo, De La Cruz, o Palmeiras viu jogadores que não tinham condição de mudar a característica do jogo. E muito mais importante do que tudo isso, a sensação que a gente tem é que a diretoria é lenta nas contratações, única e exclusivamente porque ela acredita que os nomes que estão aqui vão render frutos. Nós pagamos 150 milhões de reais em dois atletas, Ramon Sosa e Facundo Torres, que ainda não chegaram ao Palmeiras. E eu falo isso com o máximo respeito ao atleta, tá? De verdade, de coração. Mas eles ainda não entregaram aquilo que a gente espera de um reforço de 80 milhões de reais, por exemplo. E por conta de todo esse cenário que o Palmeiras está vivendo, a gente hoje, por exemplo, não tem notícias a respeito do John Arias. John Arias era um interesse antigo do Palmeiras, o Wolverhampton até fixou o valor do passe, 130 milhões de reais. Mas o Palmeiras não se posiciona. Ezequiel Barco foi consultado no Spartak, 100 milhões de reais, mas o Palmeiras demora para se posicionar. E por conta de tudo isso, eu começo a me preocupar com esse mercado de transferências do Verdão, tá? É bem complicado falar isso, porque assim, o mercado ele abre oficialmente na próxima semana, mas as negociações já estão rolando, você já sabe disso, a gente já conversou, né? E a gente não vê um posicionamento firme do Palmeiras defendendo aquilo que a gente quer. 2 ou 3 nomes de peso. Não precisa trazer muita gente. A nossa base é boa. O nosso elenco não é um elenco ruim, não, tá? Com Paulinho retornando, com Evangelista em condições de jogo, Marlon Freitas chegando, não é um time ruim. Mas, por exemplo, se o Vitor Roque ou o Flaco Lopes saírem, e a gente vai ter, por exemplo, os dois, vamos imaginar que os dois jogadores não vão jogar. A gente vai colocar o Paulinho lá na frente. A dupla dele é o Bruno Rodrigues, não entrega o mesmo rendimento, tá? Aí se você parar pra pensar, de repente é uma oportunidade da gente testar um Riquelme Felipe da vida, pode ser legal, pode funcionar, mas e se o Palmeiras perder essas joias da base? Pois é, esse é o grande problema que a gente tá vendo no Palmeiras 2025. E girando a nossa roda de notícias, vamos falar sim senhor do documentário Acesso Total. Vamos lá, de maneira sucinta, tá? Bem objetiva, vamos conversar a respeito disso. A minha opinião é que o Palmeiras demorou um pouquinho para postar esse documentário porque queria ter, obviamente, o acesso total. Ou seja, como o Palmeiras se portou diante das derrotas. Eles estavam imaginando que seriam vitórias, né? A verdade é essa. E quando a Globo faz esse documentário, ela acaba expondo um lado do Palmeiras que não havia necessidade, tá? Só que o documentário já estava feito, ganhando ou perdendo, os caras tinham que postar. Quando você vê o Palmeiras perdendo pro Corinthians e o Abel Ferreira na banheira com o pezão lá relaxando, não dá uma sensação negativa? Não fica parecendo que ele não se importa com o Palmeiras? Pois é, não é isso. A gente sabe que não é isso. Mas passa essa impressão. Então eu acho que tirando o caso do Paulinho, que foi muito positivo, tá? Do ponto de vista de mostrar o quanto o jogador quer vestir isso aqui, eu acho que tirando isso, cara, nada mais fez sentido pra mim, tá? Foi dolorido assistir, doloroso assistir. Agora, outra coisa que a gente precisa levar em consideração, se por um lado Paulinho mostra essa liderança e essa vontade de ser campeão com a camisa do Palmeiras, essa vontade de ser ídolo, né? Por outro lado, o Marlon Freitas abre mão de dinheiro, grana preta, para poder estar com o Palmeiras e vestir a camisa do Verdão. Se isso não é, na pele, mostrar o que você quer de verdade, eu não sei o que é. Marlon Freitas e Paulinho merecem vestir a camisa do Palmeiras e sob esse aspecto eu imagino que o ano de 2026 será bom, tá bom? Sobre o restante das notícias que a gente comentou aqui, tudo que a gente está falando, Guido Rodrigues, Nicolás Domingues, Fabinho, John Arias, Nino, Adrielson, são muitos os nomes especulados. Mas para vestir essa camisa, tem que saber lidar com a pressão. Não é fácil. A torcida do Palmeiras, da mesma forma que empolga e arrasta o time para frente, também cobra e pressiona. E tá certo. É claro, sempre dentro dos limites, né? Sem violência, sem agressividade. Entretanto, a cobrança ela vai existir. Faz parte do jogo. De maneira geral, eu acho que o Palmeiras está saindo bem. Só que essa temporada nos mostrou a nossa fragilidade e ignorar essa fragilidade é a mesma coisa que jogar no ralo.
tudo que a gente fez para chegar até aqui. O Palmeiras não pode se deixar levar por essa temporada, mas também não pode esquecer os erros que fizeram com que a gente não conseguisse levantar um troféu esse ano. Os erros que fizeram com que a gente não conseguisse chegar no G6, ou melhor, vencer os times do G6, né? Os erros que nos impediram de vencer o Corinthians na Copa do Brasil e no Paulistão. A gente tem que falar disso, tem que olhar para isso, tem que entender que o cenário de triangulação de bola do Palmeiras é péssimo. O Palmeiras atua com chutão e zagueiro de centroavante, seja o que Deus quiser, não dá. Esse não é o Palmeiras do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é muito mais que isso. E o Palmeiras precisa se recuperar nesse sentido. Então quero aproveitar agora os minutos finais do vídeo para agradecer, tá? Cara, quando eu abri a live ontem, domingo, né? Eu imaginei que a gente ia ter, sei lá, 100 pessoas online, domingo 9 horas da noite, né? A hora que eu abri a live, eu tava com tanto medo, porque eu não tava acostumado com o ao vivo, né? Tipo um jogador de futebol, quando eu usei essa analogia, né? Ele pega a bola no meio campo e vai caminhando para bater o pênalti, sabe? Numa decisão. E aí dá aquele frio na barriga, aquele medo. Foi o que eu senti. E é engraçado falar disso, porque exatamente como uma partida de futebol, a hora que o jogo começou foi tranquilo, porque é só você ser você, né? Mas eu quero agradecer. Obrigado de coração, tá? Por cada um que esteve presente, comentou, riu com a gente. Cara, foi maravilhoso. Foi profissionalmente a melhor experiência que eu já vivi na minha vida. E eu agradeço do fundo do meu coração a cada um de vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado e avante palestra!